Fala aí galera, beleza? Tava devendo um vídeo sobre como ir bem nas entrevistas, então aqui vai, vou passar alguns comentários muito sinceros sobre como eu, entrevistador, vejo as entrevistas. Na minha vida profissional, eu entrevisto bastante gente para as diversas vagas na Multilaser e vou colocar aqui alguns pontos que eu acho que são os mais chave. Um grande agradecimento primeiro à nossa head de RH na Multilaser, a Cíntia Bortoné, que trocou algumas ideias comigo, deu bons insights para esse vídeo. Valeu! Vamos lá. Em primeiro lugar, importante é você pesquisar o máximo que puder sobre a empresa. Às vezes chega um sujeito na Multilaser para fazer entrevista e o cara meio que, mas que produto vocês vendem? Mas não sabe direito da vaga, não sabe direito da empresa, não sabe a história, mas a empresa é de capital fechado ou aberto? Umas coisas básicas que me demonstram que o cara não está tão interessado assim, ou não sabe fazer a sua lição de casa, ou não é tão diligente, ou não é tão dedicado, porque se o cara quer um emprego, que é um negócio importante, né? O emprego, a pessoa vai se dedicar uma boa parte da vida para o emprego. Então não se dedicou nada para a preparação, já é um sinal de alerta. Segundo ponto, empatia. Na teoria, a entrevista deveria ser puramente técnica. Você vai ver se o cara sabe fazer o trabalho, é uma questão mais de habilidades, etc. Mas a verdade é que na hora que a pessoa entra na sala, senta na minha frente, começa a falar um minuto, você já faz um certo pré-julgamento. Eu sei que é errado falar isso, mas é um negócio automático do nosso cérebro. Essa é a real. Eu tô aqui no vídeo para falar a real, certo? Então você já sente um pouco, a pessoa tá muito travadona, não consegue falar, você já não simpatiza muito com a pessoa. Ou a pessoa tá meio falsa, muito assim, sorridente demais, puxando o saco demais, você sabe que não é aquilo. Então eu acho que um meio termo de empatia, de que você senta, você é você mesmo, você está relativamente tranquilo, relaxado para fazer a entrevista. Você transforma a entrevista mais num bate-papo do que num negócio de pergunta e resposta de robô. E aí o entrevistador, ele tem uma certa simpatia, ele começa a imaginar você naquele ambiente de trabalho, dentro daquela cultura. Então antes de entrar no detalhe mesmo, se você sabe fazer o trabalho ou não, se tecnicamente você conhece ou não, se é inteligente ou não, se é capaz ou não, essa primeira impressão, ela é muito importante. E isso, claro, vale também para o entrevistador. É o papel do entrevistador colocar a pessoa à vontade no início. Então pode falar de um assunto um pouco mais aleatório, mas peraí, você mora onde, vem como pra cá, como é que é o bairro, sabe essas amenidades que sim, 2 minutos, sobre o tempo, fala alguma coisa que quebra um pouco o gelo e não vai direto pra cima lá, matando em cima do entrevistado, tipo, quanto que é 53 mil mais 42.400,5, que senão a pessoa fica muito na defensiva e tensa. Então criar esse ambiente que a pessoa possa realmente se abrir é muito importante. Conhecimento técnico, o quanto você tem que se aprofundar, quanto você tem que demonstrar e quanto você fica mais no geral. Depende muito do cargo. Tipicamente, se é um primeiro emprego, um estágio, um analista, etc., a empresa quer menos ver o seu conhecimento e mais quer ver o perfil da pessoa. Puxa, como é que foi na faculdade? Se dedicou? Estava entre os melhores da turma, os mais dedicados, o cara que ralava, que ia atrás de uma experiência a mais? Você fez uma empresa júnior? Você se voluntariou em alguma coisa? Você liderava os trabalhos em grupo? Sei lá, alguma coisa a mais que mostra que o cara não ficava só no sofá, videogame lá, fazendo só o mínimo para passar de nota. Porque essas características demonstram resiliência, garra, interesse, isso é importante. À medida que você vai ficando mais sênior, o conhecimento técnico naquela área pode ficar mais e mais importante. E pode ser um conhecimento técnico no sentido não de que o cara vai lá, por exemplo, sei lá, um head de sistema, sei lá, que o cara vai lá e programa ele mesmo, mas sim conhecimento no sentido de fazer o trabalho mesmo, liderar uma equipe, um projeto para aquilo. E aí é muito interessante a pessoa demonstrar o máximo na real. Então, puxa vida, vamos contratar alguém para ser um gerente regional de vendas. E aí a pergunta é, não, mas como é que é treinamento de vendas? E o gerente regional pode falar, não, na minha empresa tinha treinamento, eu fazia. Pô, isso ok, você fazia, mas cara, não, eu fazia desse jeito, eu chamava o cara, e olha aqui o meu material que eu criei para isso, e eu fazia um treinamento que era 3 dias, e aí eu dava um intervalo, e aí eu fazia um segundo treinamento para reforçar, para garantir que a minha equipe estava totalmente afiada sobre o produto. Então você ir lá e ir além, você com garra, e até o fundo do detalhe mostrar que o cara realmente conhece, isso para mim faz muita diferença. Porque um erro que muita gente faz nas entrevistas é você meio que selecionar pela média, né? Você seleciona meio que procurando alguma coisa que desabone, e você quer achar um cara que é equilibrado em tudo. Não, esse cara nada que desabone, ele é bom um pouquinho bom em tudo. E na verdade, quando você quer uma certa função, às vezes você quer um cara muito foda em uma coisa específica. Então, puta, marketing digital, que essa pessoa é espetacular em impulsionar, fazer Facebook e Google, fazer ROI, calcular o retorno de cada investimento, então ele vai pra cima na entrevista e fala, fiz uma campanha assim, eu gastei 50 mil e gerei tanto de venda, então deu ROI de tanto, mostra que sabe fazer conta. Aliás, essa aqui é uma outra dica, pessoal. Infelizmente, no nosso país, por uma questão do sistema educacional, que não é culpa das pessoas, e mais do sistema em si que é falho, o brasileiro, de modo geral, é quase analfabeto matemático. A quantidade de pessoas que sabem realmente fazer uma conta, juntar 1 mais 1 igual a 2, é muito baixa, infelizmente. Espero que a gente possa virar esse jogo. Alguns vídeos aqui eu sempre recomendo as pessoas estudarem matemática, fazer reforço, fazer Khan Academy, fazer alguma coisa para sanar esse problema. Então, para mim, pelo menos, quando eu vejo que uma pessoa sabe ter lógica e sabe fazer conta, coisa que é rara, infelizmente, realmente uma lógica muito boa, é um grande diferencial. Então, um cara, por exemplo, de finanças, um cara de vendas sabe fazer treinamento a fundo e sabe calcular a meta de vendas e sabe estimar o mercado, isso faz muita diferença numa entrevista. Na hora de contar projetos realizados, o pessoal chega e fala, não, olha, a gente na nossa empresa fizemos um projeto assim, fizemos um projeto assado e outro assim, só que, cara, tem aquele ditado, uma andorinha não faz verão. Então, eu como entrevistador, eu quero saber exatamente qual foi a sua participação no projeto, e tudo bem que não foi a maior, você não liderou o projeto, mas você estava lá, tá
tudo certo. Eu quero ver sinceridade e quero ver a pessoa realmente entendendo todo e falando, olha, eu fiz essa parte, eu aprendi isso, reconhecendo erros, isso deu errado, ó, isso aqui, esse caminho que eu fiz foi muito ruim, e aí eu corrigi dessa forma. Para mim é muito importante ver um candidato que sabe reconhecer os erros com sinceridade, porque assim, o cara que chegar e falar que fez uma carreira perfeita e que não fez nenhuma besteira, tá fora, mentiroso, não quero na Multilaser. A pessoa tá jogando debaixo do tapete aí, e a verdade é que na vida a gente vai jogando pra lá, pra cá, acerta uns, erra outro, o importante é aprender rápido e corrigir rápido. Isso que a gente quer ver, uma pessoa capaz, com humildade, de jogar em time e falar, ó, isso aqui deu certo, então foi muito bom, isso aqui deu errado por isso aqui deu ruim, a gente não conseguiu corrigir e ficou por isso mesmo. A vida como ela é o caos, é o erro, e a gente quer ver isso refletido numa entrevista. E agora, pessoal, 3 coisas para não fazer de jeito nenhum. Parece óbvio, mas não chegue atrasado, não falte, se planeje. É muito, muito ruim, pega mal para você furar com o entrevistador. Isso é um sinal de desrespeito ao tempo do entrevistador, sinal de desorganização, e especialmente em cargos mais júnior, tenho que falar isso porque essa é a real que a gente tem, é muito mais comum a galera não aparecer para uma entrevista e ela fecha portas, queima a ponte do caminho à toa. Cara, você liga antes e fala, sinto muito, amanhã não poderei comparecer, vamos remarcar. Ok, acabou. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura, talvez ficar com medo de falar não sei o quê, e aí a galera não aparece. E aí você fica lá marcadinho lá, esse cara não é ponta firme. Não merece confiança. Então pra que fazer isso? Seja correto com o tempo dos outros, com o teu, apareça, chegue na hora, se planeje e se não der de jeito nenhum, avisa com antecedência. Segunda coisa para não fazer, especialmente nas primeiras entrevistas, não se fala muito de salário, não é comum. Porque já tem o salário, você já perguntou na agência ou no Headhunter se a faixa é mais ou menos aquilo que você está buscando. Então claro que se você está buscando uma posição de 10 mil e a vaga é de 3 mil, você não vai fazer a entrevista, não vai participar. Mas se você já sabe que aquele cargo é mais ou menos uma faixa que está adequada para você, deixa isso para o final, né? Vamos ganhar o jogo primeiro para depois escolher o troféu. Então você participa da entrevista, você mostra o seu valor, você deixa o entrevistador com aquela vontade de contratar, e aí na hora da negociação, sim, você pode às vezes negociar um pouquinho aqui e ali, se tiver uma flexibilidade para isso. Com certeza não tem problema nenhum no final, você tem que se valorizar, né? Valorizar o seu passe, mas isso faça mais pro final. E por fim, pessoal, a menos que seja estritamente necessário, não fale mal da empresa anterior. Ai, porque a cultura era horrível, ai, porque meu chefe era horrível, mas isso era horrível. Tudo é ruim, ninguém quer um reclamão, essa é a real. Ninguém gosta de um reclamão, ninguém gosta de uma pessoa que fala mal pelas costas. Aquela empresa que você está falando não tem como se defender, certo? Ela não está na sala. O teu ex-chefe não tem como se defender. E com certeza, se perguntar para ele, ele vai ter uma outra opinião. E outra coisa, se você falar mal do seu ex-chefe, eu como entrevistador, talvez é justamente para ele que eu vou querer perguntar sobre você. Porque, pô, se deu essa treta, eu vou querer saber a real, o que aconteceu. Será que o chefe que era um escroto, um idiota mesmo? Ou será que a pessoa não entendeu tão bem a situação? Ou será que a pessoa que é difícil de trabalhar? Então, seja leal aos ausentes. Quem está ausente, você não fala mal pelas costas. Você fala bem, você fala a real. Se não tiver nada para falar, você não fala nada sobre aquele caso. Costuma pegar muito mal o cara que fica xingando todo mundo, né? O mundo inteiro é horrível, todas as empresas que passam uma porcaria, ninguém compreendeu ele, ninguém viu o verdadeiro talento, só ele que é maravilhoso, é um diamante, e só ele merece todas as honras do mundo. Aí é complicado. E por fim, pessoal, a última dica é seja você mesmo. Seja sincero, autêntico, verdadeiro, tenta entender a fundo se realmente a vaga é para você, porque passar numa entrevista, pessoal, é somente passar por uma porta. O que importa é o que está do outro lado. Então não adianta nada você estar num emprego, sei lá, de 5 mil, e aí você vende na entrevista uma coisa que você não é, e aí você vai para um emprego, sei lá, de 7 mil, e aí no dia seguinte começa a ficar claro para você que você não está preparado para a vaga, que você não tem o perfil, que a cultura talvez não é aquilo que é para você, começa a não dar certo, e aí 2 meses depois você está na rua ganhando 0. Então você fala, pô, o que você ganhou indo bem ou fingindo quem você não era na entrevista? Primeiro que pode ser que não vai colar para o entrevistador, porque se ele for um cara treinado, ele vai perceber que tem cheiro aí, ó, esse cara é falso. E se você enganar o cara e for uma coisa que não é, depois não vai dar certo no trabalho. Então, chega tranquilão, apresenta o seu real. Certamente todos nós temos diamantes dentro da gente, tem grandes forças, grandes fraquezas. Eu tenho um monte de coisa boa, eu tenho um monte de fraqueza que eu não consigo fazer, um monte de coisa que eu sou incompetente. Então, mostra esse pacote com sinceridade, tenta ver se tem fit com a sua empresa, que você está pretendendo a vaga, e desejo muito sucesso profissional aí. Valeu!